Hoje vamos falar sobre aquele que é considerado o maior médium identificado do século XIX. Estou falando de um escocês. Estou falando de Daniel Douglas Home, o homem que assombrava as pessoas, estudado, pesquisado, desafiado, um homem com uma vida notável. Muito bem, vamos falar sobre Daniel Douglas Home, que nasceu em 15 de março de 1833, nas proximidades de Edimburgo, Escócia. Bom, Kardec escreve sobre ele quando era um rapaz. Abre aspas, pois, Douglas Home, 24 anos, em um artigo escrito em 1858, tá? Kardec escrevendo sobre ele em 1858. Descende da antiga e nobre família Douglas da Escócia, outrora soberana. É jovem de talhe mediano, louro, de fisionomia melancólica, que nada tem de excêntrico, compleição delicada, costumes simples e suaves, caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas não lançou nem a arrogância nem a ostentação. Dotado de excessiva modéstia, nunca exibiu a sua maravilhosa faculdade, jamais falou de si mesmo. Se na expansão da intimidade conta coisas que lhe são pessoais, é com simplicidade e jamais com ênfase própria das pessoas com as quais a malevolência procura compará-lo. Vários fatos íntimos que são de nosso conhecimento pessoal provam nele nobres sentimentos e uma grande elevação de alma. Nós os constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Kardec analisando não a mediunidade dele, mas a personalidade, que vai fazer alusão diretamente à mediunidade em si. Bacana essa observação. Aí Kardec ele ainda prossegue. Por que eu estou valorizando o pensamento de Kardec? Porque ele manifestava, Douglas Home, ele manifestava diversas modalidades mediúnicas. Então vamos lá. Prossegue Kardec. O Sr. Home é um médium do gênero daqueles que produzem manifestações ostensivas sem excluir, por isso, as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhes dão, para as primeiras, uma aptidão mais especial. Sob sua influência, os mais estranhos ruídos se fazem ouvir. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, melodiosos seres do mundo extracorpóreo aparecem, falam, escrevem e frequentemente vos abraçam até causar dor. Aperta, né? E prossegue. Ele mesmo foi visto várias vezes na presença de testemunhas oculares, elevado sem sustentação a vários metros de altura. Do que nos foi ensinado sobre a classe dos espíritos que produzem, em geral, essas espécies de manifestações, não seria preciso disso concluir que o Sr. Home não está em relação senão com a classe íntima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem devem, ao contrário, granjear-lhe a simpatia dos bons espíritos. Ele não é para esses últimos senão um instrumento destinado a abrir os olhos dos cegos por meios enérgicos, sem estar, por isso, privado de comunicações de uma ordem mais elevada. É uma missão que aceitou, missão que não está isenta nem de tribulações, nem de perigos, mas que cumpre com resignação e perseverança sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo guardião. A causa das manifestações do Sr. Home é inata nele. Sua alma, que parece não prender-se ao corpo, senão por fracos laços, tem mais afinidade com o mundo espírita que pelo mundo corpóreo. Por isso,
Ela se prepara sem esforços e entra mais facilmente que em outros em comunicação com os seres invisíveis. Essa faculdade se revelou nele desde a mais tenra infância. Com a idade de 6 meses, seu berço se balançava inteiramente sozinho na ausência de sua babá, e mudava de lugar. Nos seus primeiros anos, era tão débil que tinha dificuldade para se sustentar. Sentado sobre um tapete, os brinquedos que não podia alcançar vinham eles mesmos colocar-se em seu alcance. Com 3 anos, teve as suas primeiras visões, mas não lhe conservou lembrança. Tinha 9 anos quando sua família foi se fixar nos Estados Unidos. Aí, os mesmos fenômenos continuaram com uma intensidade crescente. À medida que avançava em idade, sua reputação como médium não se estabeleceu senão em 1850, por volta da época em que as manifestações espíritas começaram a se tornar populares neste país, nos Estados Unidos da América. Em 1854, veio para a Itália, como nós dissemos, por sua saúde. Espanta Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido à fé católica nesta última cidade, tomou a obrigação de romper as suas relações com o mundo dos espíritos. Durante um ano, com efeito, seu poder oculto parece tê-lo abandonado. Mas, como nesse poder estava acima de sua vontade, a cabo desse tempo, assim como lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações se produziram com uma nova energia. Sua missão estava traçada, deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, a força que domina todas as grandezas humanas. Para o Sr. Home, os fenômenos se manifestam algumas vezes espontaneamente, no momento em que menos são esperados. O fato seguido, tomado entre 1000, disso é uma prova. Desde há mais de 15 dias o Sr. Home não tinha podido obter nenhuma manifestação quando, estando a almoçar na casa de um dos seus amigos, com 2 ou 3 pessoas do seu conhecimento, os golpes se fazem subir ao ouvido e paredes, nos móveis e no teto. Disse, voltaram. O Sr. Home, nesse momento, estava sentado no sofá com um amigo. Um doméstico traz a bandeja de chá e se apressa em colocá-lo sob a mesa, situada no meio do salão. Esta mesa, embora fosse pesada, se elevava subitamente e se destacava do solo de 20 a 30 centímetros de altura, como se tivesse sido atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixa-a escapar e a mesa de pulo se atira em direção do sofá e vem cair na direção do Sr. Holmes, seu amigo, sem que nada do que estava em cima tivesse desarrumado. Este fato, sem contradita, não é mais curioso daqueles que teríamos a relatar, mas apresenta essa particularidade, digna de nota, de ter produzido espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo, onde nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos semelhantes, tinha necessidade de novos testemunhos. Seguramente, não era o caso para o Sr. Home mostrar suas habilidades, se habilidades havia. Esse longo texto de Kardec está na Revista Espírita, mês de fevereiro, 1853. Uau! Aqui cabe a gente ainda colocar outras manifestações de Daniel Douglas Home. Enquanto outros médios obtêm golpes leves de madeira, né, o deslocamento insignificante de uma mesa de um lugar para o outro, sob a influência de Sr. Home, ou não, né, através dele, os ruídos eram mais retumbantes, o deslocamento do mobiliário era maior, era mais dramático, era mais intenso, chegando a ser revirado. Com objetos inertes, né, ele próprio sendo levado até o chão.
indo pousar nas mãos das pessoas, ou sair das mãos das pessoas. De todas as manifestações do Sr. Home, a mais extraordinária, segundo Kardec, e eu concordo com ele, é a das aparições. Espíritos corporificando, espíritos se materializando, abraçando as pessoas, apertando a mão. A gente vai ter isso aqui no Brasil com o Peixotinho, com o próprio Emmanuel, que ele se materializa segurando uma tocha e fala com Chico Xavier, né? Se dedicar à psicografia. Vamos voltar a Allan Kardec, que anos mais tarde, em 1863, na Revista Espírita, no mês de setembro, vai falar o seguinte, abre aspas, seguramente se alguém fosse capaz de vencer a incredulidade por efeitos materiais, este seria o Sr. Home. Nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendentes, nem em melhores condições de honestidade. O Sr. Home, inclusive, ele realiza várias experiências com o imperador Napoleão II. Durante essas experiências, obteve-se uma prova concreta da assinatura de Napoleão Bonaparte, com a presença da imperatriz Eugênia, cujo fato aumentou sua fama, obviamente. Jamais esse excepcional médium mercadejou seus preciosos dons mediúnicos. Jamais. Teve inúmeras oportunidades, mas sempre recusou. E dizia, abre aspas, fui mandado em missão. Essa missão é demonstrar a imortalidade. Nunca recebi dinheiro por isso e jamais receberei. Como todo médium, Home foi caluniado, perseguido, difamado, sua dignidade jogada à lama, mas ele nunca faltou nas horas mais difíceis o amparo de seus amigos espirituais. É isso. Um homem extraordinário, se não estiver reencarnado ou estiver na espiritualidade amiga, está trabalhando pela causa do bem. Daniel Douglas Home.